A palavra de Deus diz assim lá em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Deus sempre foi, é e sempre será o mesmo. Não tem variação. Nós, na Nova Aliança, hoje, nós temos uma única ordenança de Jesus. Uma. Às vezes a gente diz aqui que são 2 mandamentos, mas se a gente prestar atenção no texto, lá em 1 João 3:23, está escrito assim: e este é o seu mandamento, no singular, que creiamos no nome do Senhor Jesus e amemos uns aos outros. Então é um mandamento com duas vertentes. Mas não é o mandamento é que vocês amem e depois creiam. Não. Primeiro você precisa aprender a crer, a se encher de tudo aquilo que Jesus já fez, para que então você consiga transbordar. Ah, mas os mandamentos do Antigo Testamento, todos eles estão contidos, obedecidos e destravados dentro do teu espírito por causa da obra de Jesus. Agora você só é chamado para se conectar com essa fonte do Espírito, para que isso vá sendo desenvolvido em você e em mim. É simples demais. Simples demais. E por que a palavra de Deus diz que ele não muda? Ah, esse é o mandamento da nova aliança, que você creia e que você ame. Não, amados, lá em Gênesis, depois de toda a criação pronta, depois que Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz assim, capítulo 1, 28, se eu não me engano, frutifiquem e multipliquem-se. Em outras palavras, creiam, se encham e amem. Essa frutificação, ela vem antes da multiplicação. Aonde que Adão frutificava? Diz a palavra que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão diretamente com ele. E a palavra viração ali no hebraico é ruach, é espírito. É um momento que Adão estava em comunhão profunda com o Espírito de Deus. Ali ele estava aprendendo a frutificar, a receber de Deus, a se encher de Deus, para então multiplicar. Aí ele passava aquela semente para Eva, e aquilo era para ser propagado. Esse era o plano. É o mesmo crer. Para crer eu preciso ter comunhão com o Espírito, porque a fé só vem pelo ouvir a palavra. E agora que eu me encho, agora eu vou multiplicar. Por isso que ele não muda. A única diferença que tem a ver com a nossa situação hoje é que Adão, naquele momento, e Eva não haviam caído. Então eles estavam frutificando e multiplicando para povoar um jardim, um lugar, um reino. Nós fomos inseridos por causa da queda no mundo que foi desconectado do Espírito pela morte espiritual. Nasceu em pecado e continua só multiplicando. Todo homem natural nasce, cresce e começa a se multiplicar, sem frutificar, porque a fonte está desconectada. E aí é o resultado que a gente está vendo aí, de mal a pior. Então hoje nós somos chamados para crer, para frutificar como uma árvore, amados.
E para então multiplicar, agora essa multiplicação é simplesmente arrancar as pessoas do mundo e trazê-las de volta para o lugar que elas já pertencem em Cristo. Elas já foram compradas pelo Senhor. Todo ser humano já foi comprado pelo sangue de Cristo. Então a vida de plenitude que a gente sempre diz aqui, amados, ela é uma vida plena de ponta a ponta, espírito, alma e corpo, conservados íntegros. A frutificação, ela é algo crucial para nós, que a gente precisa aprender do Espírito Santo a se encher, para então multiplicar, amar e fazer a obra de Jesus ser cada vez mais conhecida, mas tudo começa no crer. Na passagem de Marta e Maria, Marta tipifica uma vida, uma alma que está fazendo, e ali no contexto ela está fazendo para Jesus. Olha que loucura. Só que ela está fazendo independente, desligada da fonte. Amados, o trágico não é o bandido, o drogado, ou o ladrão, o assassino, que nesse momento está fazendo algo de errado. Porque ele simplesmente é alguém que nasceu morto e está multiplicando aquilo que ele tem, velha natureza. O trágico para Deus hoje é um pastor que não é pastor, um evangelista que não tem chamado para ser evangelista, um profeta que não é profeta, um apóstolo que não é apóstolo, uma árvore que não está frutificando de acordo com aquilo que ela é no Espírito, uma aparência em nome de igreja. Isso que é o trágico. Isso é Marta. Boa intenção? Total. Mal intenção? A nível de sentimento, não, mas a nível de natureza, demoníaca, porque está desligado daquilo que Deus quer fazer e fluir. Já Maria não. Maria é aquela que se plantou aos pés de Jesus. Eu vou escolher a boa parte, eu vou ouvir. Aquilo que ele falava, a hora que me encher, aí eu caminho. Ali eu fluo, porque aí é com ele. Vamos ouvir a palavra? Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 13. Nos versículos anteriores aí, amados, Jesus, ele conta uma parábola muito famosa, a parábola do semeador. E ele fala, ele prega sobre uma semente que cai à beira do caminho, uma semente que cai numa terra que era rasa, cheia de pedras, numa semente que cai numa outra terra que era cheia de espinhos, e numa semente que cai então na boa terra. Essa é a boa parte. Uma boa alma curada, sarada. É ali que frutifica. A semente é a mesma. Essa que é a tragédia, amados. É a gente achar que Deus faz acepção de pessoas. Uns, ele tem vitória consumada em Cristo, para outros ele tem uma vida de desgraça. Sendo que a semente, a palavra, a promessa, ela é a mesma para todos. Só o que determina é a terra. Se a nossa alma é sarada, se ela é curada, se ela é conquistada pela simplicidade do Espírito ou não. Aí depois que ele conta essa parábola, os discípulos perguntam para ele o que ele quis dizer. E olha que interessante o que ele diz, irmãos, no verso 13. E disse-lhes Jesus:
Não percebeis essa parábola? Olha que interessante agora, amados. Como, pois, vocês entenderão todas as outras? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se você não entender o que é esse princípio aqui, você não vai entender nada de reino. Todas as outras parábolas têm base de sustentação aqui. Amados, a vida no Espírito está explícita ou encoberta aqui nesse contexto, porque eles não tinham o Espírito Santo para revelá-las, mas depois Jesus vem e explica. Mas a vida no Espírito, essa vida que frutifica e multiplica, está toda aqui. Vocês não entenderam, mas se vocês entenderem isso, vocês não vão entender nada. Nem adianta ouvir, ler, piriri, pororó. Mas ele continua, verso 14. O que semeia, semeia a palavra, uma semente perfeita, potencialmente igual para todos. Verso 15. E os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais ou pedregulhos, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporárias. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, por causa do posicionamento simples e radical na fé, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. A 30, outro a 60 e outro ainda a 100 por um. Aqui estão as duas dimensões do crer e amar, ou do frutificar e multiplicar. As terras que para Jesus não são boas, que fala de uma alma que ainda não está curada pelo Espírito Santo naquela área, naquela dimensão, ou como um todo, ela tem esses 3 estágios. É quando a semente cai na beira do caminho. É quando eu não estou no Espírito. É quando eu não consigo ter a revelação daquilo em mim. Então eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Satanás logo vem e rouba aquela semente. Amados, a beira do caminho não é no caminho. Do lado de Jesus, do lado do Espírito, não é no Espírito. Porque a hora que você ouve uma palavra, recebe uma semente nele, Satanás não consegue tocar você. E aí a gente começa a entender que nós precisamos, em primeiro lugar, do Espírito Santo para nos curar nessa primeira dimensão. Para passar a ter revelação. Comecei a ver o reino. Uau! Comecei a ser chamado, minha alma ela começou até a se inclinar para isso. E aí ele fala de outra terra.
A terra que tem pedregulhos ou pedras, uma terra que ainda é rasa, é uma alma que já tem um certo entendimento, só que tem muita mistura ali, tem legalismo, tem justiça própria. A hora que essa semente cai, igual Marta, ela sai fabricando. Guarda uma coisa essa manhã, amados. Já falei isso aqui, mas acho que hoje vai ficar um pouquinho mais concreto no nosso coração. Jamais dê nenhum passo de fé sem ouvir o Espírito Santo. Ele pode usar a minha boca, ele pode usar a boca de qualquer irmão aqui. Ele pode usar qualquer coisa. Ele pode usar uma árvore, ele pode usar um teclado. Como isso é verdade. Ele pode usar um objeto. O Espírito Santo fala com você da maneira como ele desejar. Só que saiba, eu preciso buscar esse testemunho interior que diz, agora eu ouvi ele. Enquanto isso não acontecer, irmãos, nós como igreja, como irmãos, preferimos que as pessoas sejam cuidadas, alimentadas, instruídas, para que elas não saiam caminhando em algo que, segundo a palavra de Deus diz, elas não vão conseguir sustentar. Por quê? Porque elas não têm raiz em si mesmas. O que é essa raiz em si mesmas? Porque agora eu não sou mais a velha natureza, agora eu sou o que Cristo é. Só que eu ainda não estou enraizado numa profundidade disso. Ainda não me libertei do fazer da minha justiça própria. Eu ainda não entendi que eu vou ser só alguém que vai receber essa semente e ele que vai gerar tudo isso em mim. Eu não me libertei do ativismo religioso. Eu não tenho raiz que me mantém plantado aqui. Por que isso é importante, amados? Porque quando você ouve da boca do homem, Jesus te curou. Jesus já te fez rico. Jesus já tem tudo sob controle para você, na sua vida e no seu chamado. Isso energiza a nossa alma numa dimensão. Essa é a palavra almática que a gente tanto combate aqui. Amados, a palavra, ela tem o poder de energizar a sua alma. Qual que é a diferença? Quando ela é do homem, ela vai te energizar. Ela vai te encher. Você vai falar, uau, vou voar. Só que a raiz não está ali. E a hora que a perseguição por causa dessa semente se levanta, porque agora Satanás não consegue mais tirar do seu coração. Você está no caminho, no Espírito. Agora a única coisa que ele consegue fazer nesse estágio é usar alguma circunstância para afrontar aquilo que você está crendo. E você, por não ter essa raiz, e eu por não ter essa raiz ainda nessa dimensão, nessa área, nessa circunstância completamente profunda, chumbada na verdade, a gente, será que é? Entra uma dúvida aqui, amados, porque você não ouviu o Espírito, você ouviu o homem. Ou você não ouviu o Espírito Santo na boca de um mensageiro, você ouviu simplesmente o homem na dimensão da mente. Porque o fato é, se você se mantiver firme nesse lugar, piorou a situação, estou na palavra. Melhorou, continuando na palavra. Está pegando fogo, estou na palavra. Tudo isso vai ter que sair. A questão é que essa raiz de firmeza só é possível pelo Espírito. Não tem notícia contrária, não tem circunstância contrária, não tem nada que te pare nesse lugar, amados. Nada. A fé, ela não tem esse ponto de consideração com relação às circunstâncias, se ela é pouco, se ela é muito. A fé não tem limites, tudo é possível ao que crê. Eu ainda não conheci nenhuma pessoa resiliente que, a hora que se depara com um morto,
Não diga, agora não tem mais jeito. Por mais resiliente, por mais casca grossa que a pessoa seja, em si, ela vai chegar num ponto que ela vai falar assim, aqui para mim não dá mais. Jesus não. Jesus chegava num velório, ele estragava o velório. Jesus recebia a notícia que Lázaro morreu, ele ficava ali mais 3 dias ainda, sem pressa. Não há nada, não há nenhuma circunstância contrária à palavra que não seja passível de receber poder para ser completamente alinhada à vontade de Deus na sua vida, se você crer. A questão é essa raiz está profunda, se aprofundando cada vez mais. Aqui já entra a oração em línguas. Você vai se enraizando, num ponto que uma circunstância um dia vai te afrontar e você vai lembrar, meu Deus, eu não sei como eu estou firme aqui, nem que eu quiser eu saio daqui, porque as raízes não deixam mais. A raiz não é você, amados, a raiz é Cristo. Tudo é Ele, na verdade. Amém? Passamos esse estágio, a gente entra no último, onde existem espinhos. Agora Satanás precisa te pegar para desviar o foco daquilo que está sendo te dado no Espírito. Interessante que ele diz aqui no verso 19: mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições das outras coisas. Notem, amados, ele não diz o mundo, nem as riquezas e nem as coisas. Deus sabe que nós estamos no mundo, Deus sabe que nós somos ricos em Cristo, e Deus sabe que nós usufruímos, vivemos aqui e necessitamos de coisas. A questão é os cuidados com isso. O engano da riqueza, qual que é o engano da riqueza? É você buscar fora aquilo que já está dentro de você. Esse que é o engano. É você tentar fabricar aquilo que Jesus diz, eu já fiz. Não é a riqueza que é o engano em si, é buscar fora aquilo que já está dentro. É Satanás criar urgências exteriores para tentar fazer com que a gente vá correr atrás, vá se preocupar, vá ficar ansioso, vá achar que agora eu vou ter que fazer algo. Não, amados, o processo que começou lá na boa terra, que te tirou da carne, colocou no espírito, que está edificando a sua alma, enraizando ela na verdade, agora o comportamento é o mesmo. Você vai continuar com um comportamento que vai refletir tudo isso, pelo Espírito. Você é uma árvore, amados. Eu sou uma árvore. A hora que tudo isso é sarado, aí você encontra em você mesmo uma boa terra que recebe a palavra, tem clareza, revelação. Pode ser na sua intimidade. Nesse lugar, irmãos, você ouve o Espírito Santo, você busca ouvir a voz do Espírito Santo na boca de qualquer menino na fé. Não tem essa de, eu estou num estágio, tenho 30 anos de vida no Espírito, eu só ouço quem está de onde eu estou para cima. Não, amados, eu quero ouvir aquele que acabou de nascer de novo. Ele está tão cheio do primeiro amor às vezes, que tem algo ali que o Espírito Santo já queria me transferir. E eu quero essa semente. Então agora você está em busca da voz. E agora a sua alma não se sente mais atribulada. Ela está firmada, enraizada ali. Trazendo um pouco do que a gente ministrou aqui na quarta-feira sobre essa desconstrução e a edificação da nossa alma, da nossa mentalidade sobre a palavra, amados, através da oração em línguas, é exatamente isso.
Você se dedica com disciplina a essa prática e o Espírito Santo já vai enraizando todas as áreas da sua vida, na verdade, antes de as situações às vezes surgirem. A hora que a situação surge, você não consegue sair da palavra. Assim, eu até queria dar um jeito, mas eu estou tão firmado, eu estou tão encharcado aqui, que eu vou ficar firme, continuando recebendo do Espírito a frutificação. Você percebe que nós somos árvores passivas? Nosso único papel é receber essa seiva da palavra, intimidade com o Espírito Santo. É o que Maria fez, plantada aos pés de Jesus. Quando isso acontece, irmãos, quando nasce no Espírito, na dimensão da nova natureza, te fazendo nascer de novo, quando nasce do Espírito uma alma que agora está firmada, enraizada na verdade, que está recebendo, é uma consequência os cuidados do mundo não te pararem mais. Não é um esforço você não se preocupar, não desviar o seu coração com as riquezas, não é uma vigilância no sentido de, neurótica, não, porque a obra que foi começada no Espírito, ela é perfeita. Agora você sabe que tudo isso que está vindo para as tuas mãos, tem propósito. Agora você sabe porque sabe que você é cuidado. Isso é uma boa terra. É aqui que agora a semente vem e frutifica e multiplica. Mas a gente está falando aqui, amados, recebi a palavra não mais sem entender, agora eu ouço a voz. A minha alma, ela está enraizada, ela não sai mais se agitando, fabricando. E agora eu tenho propósito eterno, não propósito de homens. Aqui a gente está falando da dimensão do crer, se encher, receber de Deus todas as coisas. Todas as coisas. Porque agora tudo isso que você recebe de Deus, frutifica a 30, a 60 e até 100 por um. Quando a gente fala de fruto, fruto nada mais é que um resultado. Qual é a diferença de um fruto que o homem fabrica? É algo que ele planeja, é algo que ele estabelece, é algo que ele faz, é algo que toma uma aparência que o mundo valoriza muito. Só que isso não tem a semente da palavra ali. É algo que vai comer, vai saciar temporariamente, e a hora que a fome voltar, eu vou ter que voltar no homem que me deu esse fruto. Preciso de mais. Agora, o fruto que nasce do Espírito, não, amados. Ele se forma, ele cresce, ele se sustenta e ele tem o propósito de não só alimentar, mas de inseminar essa nova vida com uma semente divina, perfeita, incorruptível, que vai transformá-lo também numa árvore. E nunca mais ele volta para mim. Agora essa pessoa se torna uma fonte. O que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Aquilo que o homem faz, traz para o homem, para si mesmo, a glória. Você fica dependente do homem, ou seja, externo ou de si mesmo, sua capacidade. Aquilo que o Espírito faz, não. Aquilo que o Espírito faz em você, te torna um canal, uma fonte inesgotável do poder de Deus. A questão é qual árvore que nós estamos sendo. Só. Abra comigo, por favor, amados. Avança um pouquinho em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22.
Jesus chegou a Betsaida e trouxeram ali um cego e pediram-lhe que lhe tocasse. Esse cego fala de mim e de você, antes de nascer de novo, antes de ser nova criação. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Guardem isso, levou-o para fora da aldeia, do lugar que ele habitava. E, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: o que você vê? Imagina Jesus, amados. Vamos fazer um parênteses rapidinho aqui, né? Ele tira um cego de uma aldeia, de um lugar que ele vivia, convivia, tira ele fora daqui, e ele vira e... ia ser cancelado com certeza hoje. Mas enfim. E ele pergunta: o que você vê? Olha a resposta, amados. E levantando os olhos, disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores. Mas tem um problema aqui: árvores que andam. Sabe o que é loucura para Deus, amados? Loucura para Deus é um pé de laranja sair para o mundo para capinar um terreno, ou para vender alguma coisa, ou para executar algum serviço, para receber a provisão, para vir aqui na quitanda para comprar uma laranja. Loucura para Deus é eu e você, que somos aos olhos dele árvores, tendo todo o potencial de gerar, de frutificar tudo aquilo que ele diz, nessa simplicidade, estarmos andando de um lado para o outro, para comprar, para pegar, para conquistar aquilo que já foi colocado dentro. Então o cego disse: eu vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Para Deus essa é a loucura, árvores andando. E aqui, de novo, a gente precisa ter paz. Todos nós chegamos aqui, ou estamos ainda em alguma dimensão, andando de um lado para o outro. Verso 25. Depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Verso 26, olha que interessante. Jesus mandou para casa e disse-lhe: não entre na aldeia. Olha que louco isso. Ele tira o cidadão da aldeia. Eu já vi pregações que diz sobre esse texto que está vendo, olha a incredulidade como é terrível na religião, amados. Está vendo? Tem coisas que você vai ter que orar mais de uma vez. Tem curas que vêm do Senhor que ela é progressiva. Aí a pessoa ouve isso no bom coração: ah, entendi. O problema não está na minha alma que não crê. O problema está num Deus que às vezes faz de uma vez e às vezes Ele quer que a gente fique orando, Ele faz um pouquinho e por aí vai, e por aí vai. Amados, Jesus executou uma cura aqui além do momento da aliança que eles estavam inseridos. Jesus curou ele até demais, porque ele deu para ele a visão de Deus sobre a humanidade. Árvores que estão andando. Só que aí Jesus pega e volta ele de novo para a dimensão terrena que nós estamos e diz: agora vai para tua casa, mas não entra mais na aldeia. Vai para uma vida no Espírito.
Não volte mais para aquele lugar que eu te mostrei, que é morte, onde as árvores estão andando. Você vai estar lá, no meio deles. Mas imagina um monte de árvore andando ao seu lado, buscando aquilo que todo mundo precisa: coisas, riquezas, cuidados. E de repente, você está lá plantado agora. E eles estão andando. E você plantado. Recebendo do Espírito a seiva que vai começar a gerar dentro de você esse fruto. E eles andando de um lado para o outro. E de repente você vê as árvores que estão andando com alguns frutos na mão já. Aqui que é a batalha da fé, irmãos. Ué, mas eu estou aqui plantado ainda? Eles já estão pegando? Não, amados, você está se tornando uma fonte inesgotável. Essa frutificação, ela é depois eterna. As árvores um dia vão se cansar. O vigor que faz os homens andar, correr atrás, perseguir, fazer acontecer, vai se cessando com o tempo. E você, nesse momento, e eu, vamos ser árvores frondosas, que vão frutificar até o último suspiro nesse lugar. Mas a hora que essas árvores, de repente, nessa correria, parar e ver você começar a dar um fruto, vão falar: opa, peraí. Eu achei que você ia morrer. Eu achei que era assim que fazia, e de repente estou vendo você calmo, parado, firmado, com um linguajar diferente, com uma mentalidade diferente, que foi gerada pelo Espírito, e agora você está dando aquilo que eu estou correndo atrás? Come, experimenta. Aí a pessoa põe na boca o fruto. Ah, mas esse fruto é igual o fruto na estação correta. Esse fruto é igual você comer ameixa, para quem gosta da fruta, na época devida da ameixa, que é o Natal, mais ou menos ali, a época final de ano. Tem o ano inteiro hoje em dia, mas não é igual. A pessoa põe na boca, mas algo sobrenatural, e fala: uau! Mas não é só isso, ali há semente. Há algo que vai ser dado para ela, que vai chamá-la para essa vida também, para que ela descubra: eu não preciso mais ficar andando, agora eu vou escolher me plantar nesse lugar. Abra, por favor, no Salmo capítulo 1. Irmãos, a palavra de Deus é praticamente constante nessas três dimensões: espírito, alma e corpo. 30, 60, 100 por 1. A gente vai entrar em outros textos para trazer mais clareza sobre isso, mas não tem outra forma de se viver. A única batalha nossa é a alma, e a gente precisa do Espírito para tratá-la. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda. Bem-aventurado é a árvore que não anda segundo o conselho dos ímpios. Dimensão 30 por 1 aqui, tá? Nem se detém no caminho dos pecadores. 60 por 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, sem propósito. 100 por 1, na carne. O que ele faz então? Antes, embora ainda está inserido nesse contexto, ele não vai ser tirado daí. Ele não vai ser sacado da aldeia nesse momento. Você vai permanecer em alguns lugares. No momento que você tiver que ter se tirado de ambientes para ser colocado em outros, seja em qual dimensão for, pessoal, profissional, não importa, o Espírito Santo vai gerar em você uma convicção tal que você não vai conseguir resistir.
Por isso, traga para o seu coração nessa manhã, amados. Resista a esse espírito de Marta que quer, na boa intenção, viver o que Deus tem. E adote, assuma esse coração, essa alma de Maria que escolhe: eu não vou me atrasar, porque eu vou errar o caminho. Eu vou ficar aos pés do Espírito Santo, me edificando, orando em línguas. E a hora que for necessário um passo ser dado, Ele vai me levar a dar. Deus não foi te dado dentro de você para você consertar a sua vida, amados, com regras. Isso aí Moisés já fez. Faça isso, não faça aquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode. O Espírito Santo te foi dado para você descobrir: eu vou consertar em você tudo aquilo que Adão gerou. Essa é a loucura para o mundo. Como assim? Eu vou me plantar na palavra? E aqui cada um busca na sua dimensão esse momento, esse prazer, e todas as demais coisas vão acontecer simples assim. Então não faça, nem desfaça na carne nada. Só seja uma árvore que agora tem um prazer na lei do Senhor, na vontade de Deus. E nessa vontade, verso 2, medita dia e noite. Rumina dia e noite. Você vai se plantar numa palavra no meio dessa loucura e não saber como que vai ser, olhando para aquilo, já identificando: isso não é de Deus para mim, mas eu não vou pôr a minha mão, eu simplesmente vou ruminar aquilo que o Espírito Santo está me mostrando. Isso vai te levar a confessar. Isso vai te levar a começar a agradecer, porque você sabe, isso aqui está te nutrindo para te tirar daí, ou te colocar em outra dimensão. Aí ele diz no verso 3, Ele será. Aqui a gente está no contexto Velha Aliança, tá, amados? Velho Testamento. Mas vou pôr no tempo para nós hoje. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o rio do Espírito Santo, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera, frutifica. Isso é o que você é aos olhos do seu Pai. Isso é o que eu sou. Entrar na experiência é somente a resiliência, a perseverança, a disciplina, e não abandonar a fonte. É desafiador, amados, dependendo das circunstâncias, dependendo da vida que nós temos. Mas a hora que essa chave vira, o Espírito Santo vai te dar graça. Vai te fazer ter tempo até onde aparentemente não havia tempo. Porque Ele quer te levar a ser essa árvore frondosa, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 16. Mesmo assunto, amados. Verso 7. Tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo está liberando aqui essa manhã, tem que ser sempre, não só nessa manhã, todas as pregações, se está perto, se está mais ou menos perto, se está, não estou nem enxergando a possibilidade, você tem que saber, não é para você ir, é para você deixar eu te levar. Seu papel é se plantar aqui. Porque se você for na boa intenção, você vai gerar um fruto sem semente, sem gosto, que não vai nem te alimentar, se saciar, e muito menos alimentar aqueles que dependem de mim. Agora, se você ficar plantado, deixar eu te levar, você vai ser uma árvore frutífera, cheia de sementes, saciado, porque você tem. Eu tenho para dar tudo antes, tudo. Deixa eu te levar.
Aí João 16, verso 7, Jesus, antes de ir para a cruz, ele já dá aqui a chave de como entrar nesse viver. Verso 7, todavia eu digo-vos a verdade, que convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Ajudador, o Amigo, não virá a vós, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Na literal, esse texto está assim: no pecado, porque eles não estão crendo para dentro de mim. Dimensão 30 por 1. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e agora vocês não vão me ver mais com os olhos naturais. Agora é por fé. Dimensão da alma, 60 por 1. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tudo aquilo que vocês vão receber da justiça que eu fiz tem um propósito de alimentar o mundo com a palavra, anunciando: sai desse lugar, para de andar, vem dar propósito para a sua vida andando com Jesus, porque tudo isso aí que você está padecendo ou buscando já foi resolvido. Mas quem que convence? Eu não consigo convencer ninguém, amados, de nada, nem a nascer de novo. Convencimento do pecado. Primeira terra, a semente cai fora do caminho. Mesmo assunto. Eu não consigo convencer ninguém, depois que ela nasceu de novo, genuinamente, acabou. Agora não preciso fazer mais nada. Muitos irmãos estão nesse lugar. Muitos, inúmeros, incontáveis. Nunca nasceu de novo, porque olha, se batizou, creu, confessou, mas olha, continua fazendo tudo que sempre fez. Continua fazendo, falando, cantando, funcionando, desencaminhando o mundo como sempre foi. Eu não ouso entrar nesse lugar de juiz para saber se aquela pessoa nasceu ou não, se ela está selada ou não. É óbvio que com o tempo o Espírito Santo vai tentar cada vez mais atraí-la, só que depende dela ser instruída, porque eu nasci de novo. Agora o próximo estágio dessa terra que precisa ser sarada, de eu ser convencido da justiça, criar raiz na palavra, eu preciso ser instruído aqui, é pelo Espírito. Senão eu não vou conseguir abandonar algo que hoje eu faço, que aos olhos de Deus é completamente ilícito. Percebe onde nasce a verdadeira renúncia? Você tem que largar isso aí, irmãos. Não, mas se o Espírito Santo não te mostrou, faz nada. Porque se o Espírito Santo não te mostrou, você não vai ter vigor, talvez, para suportar uma perseguição temporária ou uma aflição que se levante por causa desse posicionamento. Agora, se ele te convenceu a largar ou a entrar, pode Satanás aquecer a fornalha numa dimensão imensurável, você não sai dali. É pelo Espírito. Esse é o papel do Espírito Santo, te tirar da morte espiritual, te colocar agora numa vida de justiça, se enchendo do que Jesus fez, cada vez mais, se enchendo. Quanto mais você liberar Ele, orando em línguas, mais Ele vai te encher, mais Ele vai enraizar a sua vida aqui. E a consequência agora é Ele te convencer do juízo. Juízo é uma palavra que você, como um crente abençoado em Cristo, precisa ouvir com os ouvidos certos. Juízo para um ímpio, quando acontecer, vai ser condenação, se ele não nascer de novo. Juízo para você que é filho de Deus, vai ser recompensa. Quanto que você permitiu que o meu Espírito Santo levasse você agora a multiplicar aquilo que ele te encheu?
Eu ainda vou te recompensar, filho, por isso. Obrigado por permitir que eu usasse a sua vida. Obrigado por topar essa vida sobrenatural. Por isso que nós somos cristãos. É o mesmo funcionamento. Pelo mesmo Espírito. Jesus não fazia nada, amados, sem o Espírito Santo. Nada. Mas é o Espírito Santo. Esse é o ministério dele. Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Convencer a gente que a gente não anda mais segundo o mundo, segundo os ímpios. A gente não se detém mais no pecado, porque agora eu estou sendo cheio da revelação de que eu sou justo, de que eu sou abençoado, de que eu sou rico, de que eu sou sarado, de que eu sou tudo aquilo que Jesus é. E é Ele que continua agora me convencendo que eu não me assento aqui para não fazer nada. Agora eu sou um transbordo ambulante. Aonde eu vou, Deus chega. Aonde uma árvore frondosa começa a frutificar, amados, planta uma árvore, planta um pé de manga, planta um pé de qualquer coisa nesse terreno, nem se nasce nessa terra. E aduba, cuida, deixa ele crescer. A hora que ele frutificar, se você não for esperto e ir lá colher, você vai encher de pessoas para ir lá e pegar o fruto. A árvore não precisa ir atrás, a árvore continua plantada no lugar. Discina no Espírito isso, não estou dizendo que a gente não vá se mover. É um posicionamento interior. E a gente vai encerrar lendo Romanos, capítulo 12, verso 2. Ah, mas aquela pessoa lá, ela nunca nasceu de novo, porque olha, ela continua ainda funcionando nesse lugar. Amados, às vezes ela é uma pessoa que só foi levada à dimensão de 30 por 1. Ela só vai conseguir ser usada pelo Espírito para conduzir as pessoas para esse lugar. Uma pessoa que não assumiu a vida de fé, sendo instruída, que eu acho bem complicado, bem difícil de acontecer, no amor, você não consegue levar a pessoa a andar no 100 por 1 se você não está lá. Porque é o fruto que vai alimentar, é a semente que vai gerar nela fome de ir para aquele lugar. Uma pessoa a 30 por 1, ela convence alguns. 30 por 1 fala de um bebê recém-nascido no Espírito, um tecnós, filho de Deus, mas que só nasceu de novo, não sabe nem quem é, não sabe nem para que está aqui. O filho maduro, o ruiós, o perfeito, é aqui. Esse aqui, amados, põe fogo no inferno. Porque aquele lá consegue, talvez, com muita insistência, porque Deus usa até os religiosos para salvar. Deus é bom, amados. Mas o que ele lá faz com muito esforço, esse aqui faz simplesmente permanecendo plantado. Uma dimensão imensurável. Mas é o mesmo assunto. Romanos 12, verso 2, diz assim o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, e não continuem sendo árvores que andem de um lado para o outro, mas sejam transformados. Passivo, amados, não é transformem-se, se virem, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mesma palavra, a boa, uau, nasci de novo, Deus me usou para pregar o evangelho de uma pessoa, aquela pessoa aceitou Jesus, se batizou, está na igreja, glória a Deus. Deus adora isso.
Isso é bom. Bebezinhos geram os bebezinhos também. Ou outro. No espírito, eu estou dizendo. Mas essa é só a boa vontade. Agora eu vou continuar sendo instruído. Continuar sendo essa árvore plantada. Agora a minha alma está sendo sarada. Agora eu não corro atrás de nada, mas agora eu vou aprender a receber por fé. Essa é a agradável vontade do Pai para você. Uau, ele parou de se sacrificar, de suar, de se matar, porque ele se plantou na palavra, no relacionamento com o meu espírito, e agora eu estou conseguindo gerar nele aquilo que eu tenho para dar de graça. Como isso me agrada. Não tem nada que agrada um pai e uma mãe de ver um filho bem cuidado. Olha a loucura que o mundo está inserido, amados. Hoje em dia os pais estimulam os filhos, desde pequenininho, a serem empreendedores. Mora no condomínio, pai, eu quero tal coisa. Ó, vai lá, se vira. Aí ele vai lá, corta a grama, bate na porta, posso cortar sua grama? Nem sabe cortar grama. Aí o vizinho, que é tão árvore que anda de um lado para o outro quanto o pai, vê aquilo e fala assim, olha que caminho bom. Deus está assim, olha que loucura. Eu vou incentivá-lo. Deus está assim, você vai matar ele. Eu vou até pagar pelo serviço, que nem é tão, mas eu quero estimular ele nesse caminho de morte. E aí ele vai no vizinho, vai em 2, vai em 3, vai em 4, vai em 5. Aí essa criança junta o dinheiro, no suor, vai lá, compra o presente que ele queria de Natal, que o pai poderia dar, às vezes, ou quase sempre, e chega, pai, comprei, esse pai se alegra, gerei um homem, e Deus está lá no trono, dizendo assim, o que esse cidadão está fazendo? A alegria de um pai, amados, filho, eu tenho para te dar. A alegria de um pai é o filho vir receber das mãos dele aquilo que ele é inesgotável em dar, em qualquer dimensão. Em qualquer dimensão. Porque a hora que esse filho encontra esse lugar, aprende a confiar, aprende a receber, e aprende ao porquê que ele está ali, a hora que ele encontra um bastardinho que ainda não é filho, ele não vai ensinar ele a cortar grama para comprar. Ele vai ensinar assim, cara, tem um pai que pode ser teu também, que tem tudo isso aí para te dar também. Vem. Essa é a agradável vontade do Pai, que você se enche. E a perfeita, amados, no original, no grego aí, a palavra é adulta. 100 por 1. Esse último exemplo que eu acabei de dar aqui, até me antecipei. Você está recebendo, e a hora que você encontra o bastardinho, você fala assim, cara, não é aí. Existe uma mesa posta de graça para você. Eu tenho um fruto para te dar, que a hora que você comer dele, vai te conduzir para esse lugar. Porque eu não sou nada, eu não tenho a capacidade, eu até teria como desenvolver, mas eu abri mão, eu fui aprender a receber, para te dizer, sai daí, vai na fonte. E a hora que você for na fonte, passar por esse processo de maturidade, 30, 60, e chegar no 100 por 1, você vai levar outros, e outros, e outros, e outros, e volta para Ele. É só para isso que a gente está aqui, amados. Todas as outras coisas da palavra de Deus, todas as promessas, todos os princípios, estão fundamentados nesse funcionamento. A fonte foi restabelecida, nosso espírito não está mais morto, agora ele foi vivificado, é daqui que vai fluir tudo. Agora eu preciso do Espírito Santo ainda, para curar a minha alma, para que eu consiga me encher. Eu não dou conta de receber isso por esforço, por justiça própria. Aquela terra cheia de pedras. E a hora que ele consegue me curar, a hora que eu toco naquilo de graça, eu sou alguém que ama. Eu sou alguém que é generoso. Eu sou alguém que abre mão de tempo. Eu sou alguém que cede
a vez para o outro. Nossa, mas é direito seu isso. Eu estou interessado mais em ver em mim algo que ele não vê no mundo. Se o Espírito Santo quiser me usar aqui, ele vai perguntar, mas cara, o que é isso? Então deixa eu te falar. Você pode até me privar disso, você pode até me tomar isso, você pode até deixar de me dar aquilo que era meu de direito, entre aspas. Mas aquilo que eu não estou recebendo de você, eu tenho acesso a uma fonte que não me falta. Sai desse lugar também. Transformai-vos, se edificando, plantado na palavra, pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a adulta vontade do Pai, que é fazer com que você seja exatamente como Jesus Cristo é, aqui. Bebezinho, um processo no meio, e filho maduro, filho que ama, filho que sabe que não falta nada, filho que tem experiências com o Pai, um filho forjado pelo Espírito Santo, não na religião. Outro texto, amados, Jesus disse, não lembro agora a referência, me perdoe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A vida de Deus em plenitude que a gente prega aqui, está aqui. Comer papinha é bom, de graça, você ser cuidadinho pelo seu pai que te ama, trocar fralda, é bom de graça, mas o gostoso é pegar daquilo que ele confia nas tuas mãos em prol do reino dele. Aí você vai tocar numa dimensão de vida que é muito abundante perto daquele início. É só você deixar o Espírito Santo te conduzir. É só você continuar entregando para ele aquilo que a gente sempre diz aqui. Ele vai nos levar, amados, para esse lugar cada vez mais, em nome de Jesus. A palavra de Deus não tem outro assunto. Assim como em Gênesis começou assim, é assim hoje. Crer e amar. Mas antes de amar, eu preciso me encher. E a hora que a fé vem para dar um passo, dê no Espírito. Ele vai te aperfeiçoando. Ele vai me aperfeiçoando. Eu caí, levanta. Todos nós estamos no processo, mas todos nós nesse lugar vamos chegar a essa dimensão de plenitude de vida que habita aqui. Por isso que quando nós vemos irmãos que nasceram de novo, mas que estão presos na religiosidade ou no engano, lá no primeiro estágio, ele já está no caminho, ele já é de Jesus, ele já foi comprado. Ele não vai voltar para casa porque ele deixou de receber da obra de Jesus e deixou de fluir para o mundo aquela obra. Porque não é por obra a salvação, é de graça. Só que ele não vai reinar, nem em vida e nem com Jesus. Mas então não é salvo? Eu creio que é na maior parte das vezes. Só está tentando ainda fabricar. A pessoa nasceu de novo, foi instruída por um tempo, entendeu que ela é tudo que Jesus é, já é ousada aqui, até dar passos. Pode se atrasar aqui também, porque tem que se continuar sendo pelo Espírito. Se você não parar de entregar para Ele as práticas, Ele vai te conduzir à perfeita vontade. A vida zoe de Deus. Tudo aquilo que está no seu espírito desde o primeiro estágio, aqui é o que você pega. E não só isso, você entrega, você dá. E as pessoas veem e experimentam Deus através de você. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Amém, Jesus.